Direito Penal, Lei Penal no Espaço. Continuando o estudo da Lei Penal no Espaço, ainda falando em relação à pessoa, ou seja, a Lei Penal no Espaço in persona, portanto, em relação às imunidades, podemos resumi-las da seguinte forma. Em relação à missão diplomática, teremos as embaixadas, e dentro das embaixadas teremos os agentes diplomáticos, os funcionários técnicos e administrativos e os outros serviços que são executados por outros tipos de funcionários dentro da própria embaixada. Nas repartições consulares teremos os consulados gerais, os consulados propriamente ditos e os vice-consulados, onde trabalharão o cônsul de carreira, os empregados consulares e os agentes honorários. Por fim, ainda teremos as organizações internacionais, que poderão ser do sistema ONU, ou seja, do sistema da Organização das Nações Unidas, ou outras organizações internacionais, como por exemplo a WWF, que terão os funcionários internacionais e o pessoal de apoio. E em relação à prisão ou detenção, conforme estudado, os agentes diplomáticos e os funcionários técnicos administrativos não podem ser presos. Os outros funcionários da diplomacia podem ser presos, no entanto, existem algumas exceções. Já em relação às repartições consulares, qualquer de seus funcionários poderá ser preso em caso de crime grave ou por decisão transitada em julgado. Já no caso das organizações internacionais, em relação àquelas que pertencem ao sistema ONU, tanto os seus funcionários internacionais como o pessoal de apoio seguirão as mesmas regras das entidades consulares, portanto, podem ser presos em casos de crime grave ou por decisão transitada em julgado. Já em relação às outras entidades internacionais, seja o funcionário internacional ou pessoal de apoio, dependerão dos termos do acordo internacional que foi firmado com outro Estado, portanto, é casuístico. Outra questão interessante é a questão da inviolabilidade da residência. E no caso dos agentes diplomáticos e funcionários técnicos e administrativos, eles têm inviolabilidade em relação à sua residência. Portanto, esta é inviolável em qualquer situação. Já com relação aos outros serviços das embaixadas, bem como aos funcionários relacionados às repartições consulares, ou ainda aos funcionários internacionais e pessoal de apoio ligados ao sistema ONU das organizações internacionais, não têm qualquer imunidade em relação à sua residência, observada, de qualquer forma, as regras constitucionais de inviolabilidade. Já em relação às outras entidades de organizações internacionais, tanto em relação aos seus funcionários internacionais como ao pessoal de apoio, dependerão dos termos do acordo internacional. Portanto, também é casuístico. Outra questão interessante é em relação à multa de trânsito. Em relação a isso, todos esses agentes poderão receber multas de trânsito, sejam os agentes de embaixadas, sejam os agentes das repartições consulares, ou mesmo os relacionados a organizações internacionais. Temos ainda as questões relacionadas a depoimento como testemunha. E, nesse caso, os agentes diplomáticos ou funcionários técnicos administrativos não poderão depor como testemunha. Já em relação aos outros serviços realizados nas embaixadas, poderão depor como testemunha sem qualquer restrição. Já os agentes de repartição consular, bem como os funcionários e pessoal de apoio do sistema ONU, não poderão depor para os atos oficiais. Entretanto, para os outros atos, eles não têm a obrigação, mas podem depor. Com relação ainda às outras organizações internacionais, tanto os funcionários internacionais como o pessoal de apoio dependerão dos termos do acordo internacional que foi firmado. Ainda em relação ao processo criminal e à prisão, no caso dos agentes diplomáticos e funcionários técnicos administrativos, não pode haver processo criminal contra estes. Já no caso do pessoal relacionado a outros serviços das embaixadas, bem como o pessoal relacionado às repartições consulares ou mesmo às organizações internacionais relacionadas ao sistema ONU, eles poderão ser processados criminalmente, salvo para os atos oficiais, e a prisão ou detenção somente será possível no caso de crime grave ou sentença com trânsito em julgado. No caso de processo civil ou administrativo, os agentes diplomáticos e funcionários técnicos administrativos não poderão ser processados. Entretanto, como vimos, existem algumas exceções, que foram vistas na aula anterior. Já em relação
aos outros serviços relacionados a embaixadas, bem como aos funcionários internacionais ou pessoal de apoio relacionados ao sistema ONU das organizações internacionais, poderão ser processados civil ou administrativamente, salvo para os atos oficiais, ou seja, para os atos propter officium. E em relação ao processo criminal ou processo civil ou administrativo, relacionadas a outras organizações internacionais que não estão ligadas ao sistema ONU, dependerá sempre dos termos do acordo internacional que foi firmado. Por fim, em relação às imunidades dos familiares e dependentes, tanto os agentes diplomáticos como os funcionários técnicos e administrativos terão as mesmas imunidades que os funcionários da embaixada. Entretanto, o pessoal relacionado a outros serviços da embaixadas, bem como o pessoal relacionado a serviços em repartição consular, quaisquer que sejam eles, ou ainda as organizações internacionais, seja do sistema ONU ou outras organizações, seus familiares ou dependentes não têm qualquer imunidade ou mesmo inviolabilidade. E é importante citar que todas essas informações podem ser verificadas na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, também na Convenção de Viena de Relações Consulares de 1963, ou ainda nas Convenções sobre Privilégios e Imunidades, tanto das Nações Unidas de 1946, como das Agências Especializadas das Nações Unidas de 1947, que foram internalizadas por esses decretos, e caso você tenha o nosso fichamento, poderá clicar nesse link e será direcionado aos respectivos diplomas legislativos.